Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do PMN, certo? Mais uma terça-feira a gente se encontra aqui para falar sobre atualidades, certo? Me confirmem aí se o áudio tá bom. Alguém pode comentar aí se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me escutar bem. E em breve, hoje é a nossa live com o Rubens, né? O Rubinho. Estará falando sobre os sacramentais e o sacramento nesse tempo de pandemia, né? Então, entrou aqui o Rubens. Em breve a gente vai estar chamando ele aqui para a nossa live, certo? Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Bruno, da Ponte Júnior, Aline, Vlaísa. Tudo bem, Vlaísa? Então, sejam todos bem-vindos. Em breve a gente vai estar começando aqui a nossa live, né? Com o tema sacramentais e os sacramentos nesse tempo de pandemia, beleza? Então, Rubinho tá por aqui, Rubinho? Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan, certo? Jonathan Porto. Tenho 26 anos, sou da comunidade católica Shalom, consagrado da comunidade Aliança, e sirvo no PMN, né, com muita alegria, né, e é isso. Pois, Rubinho, solicito para você entrar aí, por favor, que eu aceito. Abraço para a Gislene, Gigi, Braga Neto, a Laís que acabou de entrar. Tudo bem, Laís? Seja bem-vinda à nossa live. A Lara, abraço Lara, nossa coordenadora da comunicação. Aquele abraço para você, Lara, para o Breno. Então, o Rubens está entrando aí agora. Boa noite, Rubens. E aí, Jonathan? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Valeu, garoto. É um prazer, há algum tempo a gente está querendo... Prazer, tudo meu. Obrigado pelo convite aí. A galera do PMN. E essa roupa de médico, é? Cheguei agora, mas cheguei agora em casa faz 3 minutos. Imagina. Cheguei nas carreiras. Mas deu certo, graças a Deus. Graças a Deus deu tempo. Pois se apresente um pouco melhor, Rubens, e pode começar aí falando sobre o nosso tema. Um tema bastante importante, principalmente nesse tempo, né, de pandemia. Algumas coisas mudam, né, Rubens? Então, fique à vontade aí. Pessoal, boa noite. Meu nome é Rubens, mas no Shalom todo mundo me chama de Rubinho. Então, como vocês quiserem chamar, eu respondo. Eu sou consagrado da comunidade. Eu sou consagrado da comunidade Shalom. Meu outro celular aqui que tá falando sozinho. Do nada ele tá falando agora. Eu sou consagrado da comunidade Shalom, com promessas definitivas já desde 2016. Sou médico, né, trabalho com cuidados paliativos na medicina. E eu gosto muito de estudar a história da igreja e a doutrina da igreja. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre os sacramentos, né, e sobre algumas outras coisas que estão ao redor desse grande tema dos sacramentos, né? Então, eu também sou parente do tio Jonas aqui, de algum modo, porque a irmã dele é casada com meu cunhado. Então, tem algum parente mais aí, por afinidade, né? Aí, pronto. Então, vamos começar? Pode começar? Pode sim. Então, pronto. Qualquer coisa vocês vão perguntando aí, vão comentando, tá certo? E a gente vai seguindo aqui. Então, pronto, vamos lá. Os sacramentos. Jesus, ele instituiu os sacramentos como sinais da sua graça, né? Jesus veio para a Terra, né? Nos pregou a doutrina, né? Escolheu os apóstolos, deixou a igreja, subiu ao céu e deixou entre nós a Santa Igreja. E todos os sacramentos, eles foram instituídos por Jesus. Todos eles, os 7 sacramentos. São 7 sacramentos. A igreja nos ensina que um sacramento é um sinal visível
da graça de Deus que é invisível. A graça de Deus é invisível, ela que nos sustenta, ela que nos leva à santidade. E a graça nós não a vemos, mas o sacramento é um sinal visível. Né? Então, existem 7 sacramentos. Sacramentos de iniciação cristã, que são o batismo, a crisma e a Eucaristia. Sacramentos de cura, que são unção dos enfermos e a penitência, a confissão, a reconciliação. A penitência, que é a confissão e a reconciliação, é a unção dos enfermos, exatamente. E os sacramentos de serviço, que são a ordem e o matrimônio. Então, são 7 sacramentos. Né? Cada um está inserido mais ou menos no seu objetivo, digamos assim. Né? Cada sacramento, ele nos transmite a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Assim, é uma coisa vaga, é como se fosse o alimento para a nossa vida, o alimento para a nossa santidade. Não só para a santidade, assim, naquele sentido mais transcendental, abstrato, mas para a nossa santidade no dia a dia. Né? Tanto é que cada sacramento, ele nos transmite a graça santificante, que, digamos assim, a nossa ligação com Deus, a graça santificante, e ele nos transmite também a graça que é a graça atual, ou então a graça própria do sacramento, a graça sacramental, que é a graça para viver aquela situação específica. Por exemplo, o sacramento do matrimônio, ele me transmitiu a graça santificante e ele me transmitiu a graça atual, sacramental, para viver os meus deveres de marido, né? E para o padre, para viver os seus deveres de padre. Então, a graça santificante, ela dá também... a graça santificante, ela tem essa ligação com Deus. A graça atual, ela nos dá a força de viver aquilo que nós estamos chamados a viver, digamos assim, entendeu? Então, existem esses 2 tipos de graça. Além disso, a gente pode aprofundar um pouquinho mais e ver que nos sacramentos existem também 2 tipos de graças, que é a graça primeira e a graça segunda. Por exemplo, quando a gente está morto na vida da fé, que é antes do batismo, e quando a gente comete um pecado mortal, a gente está morto. E para esses sacramentos, e para essa situação em que a gente está, existem 2 sacramentos, que são sacramentos de mortos. Sacramentos dados para aqueles que estão mortos. Que são o sacramento do batismo, que nos faz viver a vida da graça, né? Que, por exemplo, a maioria de nós, graças a Deus, foi batizado bebezinho. Então, o bebezinho, ele está morto ainda para a vida da graça, né? Ele nasceu com o pecado original, né? E aí, quando ele é batizado, ele recebe, ele é infundido sobre ele essa graça do Espírito Santo, ele passa a fazer parte da igreja, né? Do corpo de Cristo, ser membro de Cristo, e aí ele se torna vivo. E ele recebe essa graça primeira, a graça do sacramento de morto, que é o batismo. O outro sacramento de morto é a confissão. Por quê? Porque quando nós cometemos um pecado mortal, nós nos afastamos de Deus e nós estamos mortos na vida da graça. É por isso que não é possível crescer em santidade quando você está em pecado mortal. Porque você está morto para a vida da graça. Então, quando a gente se confessa, o sacramento da confissão também é um sacramento de morto, a gente recebe a graça santificante primeira. Quando eu estou confessado, em estado de graça, aí, por exemplo, eu posso comungar. Eu recebo na comunhão a graça santificante segunda, que é uma graça que faz crescer a graça primeira. Ou seja, eu estou vivo já, mas aí a confissão, a comunhão, ela me alimenta, entendeu? No matrimônio, mesma forma. Eu estou em estado de graça e recebo o sacramento que me alimenta para me dar a graça de viver aquela situação específica e aumenta em mim a graça santificante. Então, os 2 sacramentos de mortos, que são os sacramentos que transmitem a graça santificante primeira, são o sacramento do batismo, o sacramento da confissão, e os demais sacramentos são sacramentos de vivos, que é o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos, o sacramento da crisma, e o outro sacramento que eu esqueci qual é. O batismo, Eucaristia, né? Pronto, exatamente, são os 7, né? Então, os sacramentos de mortos, batismo e confissão, sacramentos de vivos, crisma, comunhão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, certo? Entendido esse pedacinho aqui? Perfeito. A gente aprofunda um pouco mais. Se vocês tiverem dúvidas aí, ou se tu quiser falar, Jonathan, tu interrompe, certo? Tá, tranquilo. Então pronto. Então eu vou em frente. Tá, beleza. Vocês estão entendendo aí, galera, o que eu estou explicando? Tá muito complicado? Não, tá ótimo comigo, tá ótimo. Então, então vamos lá. A gente às vezes não toca muito no nosso dia a dia, né? Essas diferenças. Isso, que é interessante a gente saber. Inclusive, por exemplo, todos os sacramentos, eles são válidos a partir de quando você é batizado. O sacramento, ele é a graça de Deus por ela mesma, né? Só que você não os recebe licitamente
se você, por exemplo, recebe um sacramento de vivo estando morto. Entendeu? Ele não surte aquele efeito. Digamos, uma pessoa que está doente no hospital, o padre vai lá, ele confessa a pessoa, quando ela está em estado de graça, ele faz a unção dos enfermos. Porque a unção dos enfermos é um sacramento de vivo. Então, ela faz a função dela, né, de unção dos enfermos, quando você está em estado de graça. Sacramento do matrimônio, mesma coisa. Sacramento da crisma, mesma coisa. Eucaristia, mesma coisa. Entendeu? Deixa eu te botar numa polêmicazinha, não sei se chegar a ser. Mas uma pessoa que já está talvez desacordada, Rubinho, como é que ela vai se confessar para depois receber a unção dos enfermos? Pronto, uma pessoa que está em coma, ela não consegue manifestar a vontade de se confessar. Uhum. Mas o padre, especialmente quando é um padre que conhece aquela pessoa, digamos, o Jonathan está em coma, né? E aí a gente chama um padre amigo dele, do Shalom, que conhece ele, que joga bola com a gente e tal. O padre que conhece o Jonathan, ele sabe que se o Jonathan pudesse manifestar o desejo dele, ele quereria receber o sacramento. Entendeu? Entendi. Então ele vai e faz o sacramento, que é um sacramento que você precisa... autorização, vamos dizer assim, da igreja. Sim. Ele pode, pelo desejo manifesto, mas é porque ele conhece a pessoa, entendeu? Uhum. Então, uma pessoa que está em coma, ela recebe uma bênção ali, tudo, mas o sacramento, você precisa pedir o sacramento, né? Então, funciona dessa forma. Não chega a ser uma polêmica ainda não, isso aí. Então, quanto à unção dos enfermos, Rubinho, ou isso fala mais... Como é? Essa de expressar a vontade. É mais sobre a confissão ou sobre também a unção dos enfermos, a unção dos enfermos. O padre pode abençoar. Uma pessoa perguntou aqui, eu quero me confessar e agora o padre pode dar absolvição. Como assim? Não entendi. Você precisa manifestar o desejo. Você pede o sacramento. Quando a gente chega para a igreja, a gente pede o sacramento, né? Me dá o batismo. Tanto é que no rito do batismo, a família pergunta, o que vocês pedem à igreja? O sacramento do batismo. Não é assim? Você manifesta o desejo de receber o sacramento. Quando você está desacordado, você não consegue manifestar. Mas o padre que te conhece, ele pode dizer, se ele tivesse acordado, ele estaria pedindo aqui. Então eu vou dar o sacramento. Entendeu? Perfeito. Então eu vou seguir. Todo sacramento, ele precisa de 3 coisas para ele existir, certo? Ele precisa da forma, ele precisa da matéria e ele precisa do ministro. A Ana Carla está perguntando a respeito da confissão online. Depois eu vou entrar nesse ponto, certo? Já, mais para frente. A gente não vai esquecer desse ponto não, porque esse ponto é um que a gente já ia tocar. Mas vamos lá. O sacramento, para ele existir, ele precisa da forma, da matéria e do ministro. O que é a matéria? A matéria é a coisa sensível. Digamos, no batismo, a matéria é a água que é jogada ali sobre a cabeça do menino. Né? Na crisma, é o óleo que se passa ali. Né? É o crisma. No sacramento da crisma, o óleo é o crisma. A matéria é o crisma. Né? E todo sacramento tem o seu sinal sensível. Né? Eu entendi, Braga, essa pergunta dela. Depois a gente vai responder, tá bom? Então, o que é a matéria é a parte sensível do sacramento. Os sacramentos, eles têm sempre algo de sensível, de material. Né? Por isso que se diz que a Igreja Católica é uma igreja da sensação, do sentimento, da coisa material. Por isso que o sacramento é material. Por exemplo, a Eucaristia, a matéria é o pão e o vinho, né? Que se tornam corpo e sangue de Cristo. A forma do sacramento as palavras que o padre pronuncia. Por exemplo, na absolvição, para a confissão ser válida, o padre precisa dizer pelo menos a fórmula mínima, que é eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele precisa dizer isso. Certo? Se ele fizer uma oração em você lá e não falar isso, você não se confessou. Certo? Quando o batismo, ele para ser válido, precisa ser feito em nome do... Eu te batizo, fulano de tal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Crisma tem a sua fórmula também. Matrimônio, mesma coisa. Todo sacramento tem a forma. Precisa da matéria e precisa da forma. Não dá para ter só a forma sem a matéria. E não dá para ter só a matéria sem a forma. É por isso que alguns sacramentos do batismo ministrados por igrejas protestantes, eles funcionam, eles são válidos para a igreja.
Por quê? Porque ali a pessoa pode ter batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Existem algumas tradições protestantes, evangélicas, que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse caso, o batismo é válido. A gente não precisa ser batizado de novo, já foi batizado uma vez. Né? E aí, precisa da matéria, da forma e do ministro. O ministro é quem vai fazer o sacramento, né? Quem vai ministrar o sacramento. No caso do batismo, por exemplo, quem pode ministrar o batismo? Qualquer pessoa. Ah, mas uma pessoa que não é católica pode? Pode também. Normalmente, quem ministra o sacramento é um padre ou um diácono. Mas no caso extremo, até um pagão pode batizar você. Até uma pessoa que não conhece nem a Deus. Só basta você dizer, jogue água na minha cabeça e diga, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá valendo. Entendeu? Então, a própria Por exemplo, pode se batizar, entre aspas? não, se batizar, não. Não pode não. Mas, por exemplo, digamos que você... que isso não aconteça com a gente aqui, que está escutando. Mas digamos que uma pessoa tem um filhinho e está lá no hospital e ele não é batizado ainda. E aí ele começa a agonizar. Você pode pegar a água da pia lá e dizer, joga na cabeça dele. Ah, mas a água não é benta, tem problema nenhum. Pega a água, joga na cabecinha dele e pode dizer, eu te batizo, fulano de tal, em nome do Pai, do Filho, Jonatas Filho, Deus o livre. Mas eu te batizo, fulano de tal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode fazer, sem problema nenhum. Entendeu? Você está transmitindo para aquela pessoa a vida da graça, naquele momento. Até se a pessoa não for batizada? Sim. Mesmo que tu não seja batizado, tu pode batizar uma pessoa. Entendeu? Perfeito. Esse batismo ele é totalmente válido. Interessante. Normalmente, os sacramentos são ministrados por padres, né? Ou até por bispos. O sacramento da ordem é administrado por um bispo, né? O sacramento da crisma normalmente é pelo bispo, mas ele pode transmitir a faculdade a um padre, né? A um vigário paroquial, pastoral, etc. E no sacramento é preciso que a pessoa queira fazer, o ministro ele precisa querer fazer o que a igreja faz, mesmo que ele não saiba o que a igreja faz. Ele tem que batizar com a intenção de fazer o que a igreja faz. Eu não sei nem o que é que você está fazendo, ele quer que eu jogue água na sua cabeça, mas eu quero fazer aqui o que a igreja faz, que é batizar. Então eu vou batizar, tá valendo. Mas se o ministro não tiver a mínima intenção, se ele não tivesse ali esse linkzinho, não é válido. Mas em geral vai funcionar. A matéria, a forma e o ministro que tem a intenção de fazer o que a igreja faz. Mesmo que ele não saiba o que a igreja faz. Certo? Perfeito. Vamos lá, o Deixa que mais? Fazer uma pergunta. Vai. Entra nessa parte da matéria, né? E eu acho que entra na parte da pandemia também. No caso, por exemplo, da comunhão espiritual, né? Nesse caso, eu acho que não tem a matéria, né? Que é o corpo, que eu deixo de comungar. Né? O que é que a igreja pensa, né, sobre a comunhão espiritual? Pronto. Então, pronto. Eu vou logo passar para essa parte. É o seguinte, com relação a esse tempo que a gente está vivendo aqui de pandemia, a gente está vivendo um tempo de verdadeira escassez dos sacramentos. Por quê? Porque não existe sacramento online. Não existe. Não existe confissão online. Não existe missa online. A missa que acontece ali, que a gente assiste, ela não serve para nada, então? Serve sim. Serve para o crescimento espiritual, mas não é um sacramento. A missa que a gente assiste então quer dizer que a gente não está indo para a missa todo domingo? Tá, não. Por quê? Porque a gente não está indo para a igreja todo domingo. Mas então eu assisto aquela missa, não vale de nada. Vale sim, o crescimento espiritual. Então quer dizer que a gente está cometendo um pecado porque não está indo para a missa? Não, porque o bispo dispensou a gente do preceito de ir para a missa no domingo, enquanto tiver essa pandemia acontecendo. Tá certo? Lá na frente, quando acabar tudo com a graça de Deus, logo, aí esse decreto que suspende o preceito dominical vai ser revogado e vai voltar a ser obrigatório a gente ir para a missa todo domingo, graças a Deus. Mas, por enquanto, nós estamos dispensados do preceito. Então, a gente não está indo para a missa, nem todo dia, nem todo domingo. A gente está assistindo a missa ali, está aproveitando muito da comunhão, do banquete da palavra de Deus, da homilia, da celebração. Ali ajuda você a rezar, né? Mas você não está indo para a missa. Né? Confissão também não. Unção dos enfermos pelo telefone também não existe. Não existe. O padre faz uma oração, reza por você e tudo, mas ele não te dá a unção dos enfermos, nem te confessa. Tá bom? Mas em relação à comunhão espiritual, Rubinho, então ela existe quando, por exemplo, eu vou realmente à igreja e lá, por algum motivo, eu não posso comungar por ter algum pecado mortal, algo desse tipo. Pronto, aí que tá.
A comunhão espiritual é o que é? Você vai para a missa e você não pode comungar porque você está em estado de pecado. Então, você não tem comunhão com Deus. A comunhão espiritual, digamos, é uma oração onde você vai suplicar a Deus o desejo de voltar ao estado de graça, para que aí você possa realizar uma comunhão. Porque como é que você vai fazer uma comunhão espiritual se você não está em comunhão com Deus, se você não está vivo na vida da graça, se você está em pecado? Tá? A comunhão espiritual, nesse sentido, ela é muito mais um símbolo, digamos assim, uma figura de linguagem. Vamos fazer a nossa comunhão espiritual. Mas não é comunhão espiritual porque você não está em comunhão com Deus. Senão você ia lá na frente e comungava. Entendeu? A comunhão espiritual é muito mais assim, é uma oração que você vai fazer pedindo a Deus a graça de estar logo, quanto antes, em estado de graça, para poder receber a comunhão sacramental e espiritual. E aí, tá bom? obviamente, o que todo mundo, que a gente recomenda é que logo depois dessa comunhão espiritual a pessoa procure uma confissão, né? E exatamente. Voltar a comunhão com Deus, né? Através na próxima missa que ela for. Depois da comunhão. O que mais? Rubinho, em relação a gente colocou aqui, viu algumas perguntas, em relação à bênção. A bênção. Tipo de bênção. Vamos lá, vou explicar aqui com relação à bênção. Essa semana eu fiz umas postagens no meu Instagram, inclusive vocês aí podem seguir, viu? Meu Instagram, depois o Diogo vai dizer qual é aí. Recomendo bastante. Viu? Aí eu abro as caixinhas de perguntas lá, pode perguntar. Mas deixa eu explicar a bênção. Muita gente vai me perguntar no privado. Que é o seguinte, existem dois tipos de bênção, certo, galera? Vamos lá. A primeira bênção, que é a bênção mais simples, que todo mundo pode dar, é a bênção invocativa. Que eu invoco a bênção sobre a vida de uma pessoa. Por exemplo, digamos que o Jonathan, na hora que eu entrei aqui na live, ele diz, Rubinho, a bênção. Eu digo, Deus abençoe. Eu estou dando uma bênção para ele, estou dando uma bênção sobre ele. Que bênção é essa que eu estou dando para ele? Eu estou invocando a bênção de Deus sobre ele. Eu não estou abençoando ele no sentido constitutivo. Ele não está virando o Jonathan Bento, como o padre faz a água benta. Eu estou invocando a bênção de Deus sobre ele. A bênção que o pai dá no filho, que um padrinho dá no afilhado. É uma bênção invocativa. Eu invoco a bênção de Deus sobre aquela pessoa. Quem pode dar essa bênção? Qualquer pessoa. O seu pai pode lhe dar, a sua mãe pode lhe dar, o seu padrinho, o seu tio, o seu avô, sua avó. Todo mundo pode dar essa bênção. O padre pode dar também, claro. Né? E a bênção constitutiva, o que é que ela faz? Ela pega uma coisa que não é benta e transforma ela numa coisa benta. Por exemplo, um padre que abençoa a água, ele transforma a água numa água benta. O padre que abençoa o sal, transforma o sal num sal bento. O padre que abençoa um terço, transforma um terço num terço bento, num sacramental, que é um símbolo da fé que foi abençoado. Né? Mas quando eu dou uma bênção, por exemplo, quando o padre me dá uma bênção, eu não me torno bento. Né? Eu estou bento. Porque senão eu tinha que... O que é que você faz com uma coisa benta? Você guarda com cuidado, numa caixinha, num relicário. Por exemplo, você não pode lavar o chão da casa com água benta. Né? A água benta você joga, né, as coisas para poder invocar a bênção de Deus sobre aquelas coisas. Né? Mas, por exemplo, um terço bento, eu não posso deixar ele jogado no meio da casa. Eu tenho que deixar ele num lugarzinho de destaque especial. Entendeu? Se o padre me constituísse, eu me tornasse uma pessoa benta, porque ele me abençoou, eu ia ter que dormir dentro do relicário, ou então dentro do sacrário. Né? Uma coisa benta. Mas não é o que acontece. Então, essa bênção que a gente recebe é uma bênção invocativa, não é uma bênção constitutiva. Tá entendendo? Entendi. Tá entendendo? Vocês estão entendendo, galera? Então, a bênção invocativa eu posso dar pelo telefone. Tchau, Deus abençoe. Eu posso dar através da live. Tchau, pessoal. Boa noite aí, Deus abençoe. Né? Mas eu não posso mais a bênção constitutiva, que transforma uma coisa numa coisa benta, eu não posso dar pelo telefone, não posso dar pela televisão. Eu posso dar presencialmente. Então, por exemplo, para o padre abençoar uma água e ela se tornar uma água benta, aquela água benta que você usa no exorcismo, é preciso que ele esteja lá em frente àquela água e abençoe aquela água, ou aquele terço, por aí vai. Certo? Mas aquele padre que abençoa a nossa água na televisão,
ele não está enganando a gente, ele está invocando sobre aquela água a bênção de Deus. Mas aquela água ali, ela não é uma água bênção sacramental. Certo? Infelizmente não é. Seria, até ver se fosse, seria muito mais simples, né? Eu pedia a bênção e ele mandava a bênção lá pelo telefone. Ou então pela internet. Mas não é. Aquela bênção ali é uma bênção invocativa. Entenderam a diferença? Então são dois tipos de bênção. Uma bênção que você dá no seu filho, na sua filha, que você dá no pro seu namorado, você pede para sua mãe, e a bênção que o padre dá num objeto. Curiosidade, a bênção que o Papa deu para a gente naquele dia, em março, acho que foi março, ou foi em abril, não me lembro, 17 de abril, ó. Aquela bênção que o Papa deu sobre nós, que era Urbi et Orbi, né? Aquela bênção que ele dá normalmente, que se dá 3 vezes, assim, 3 situações em que a gente recebe aquela bênção. Aquela bênção que a gente chama Urbi et Orbi, que é da cidade para o mundo, né? Quais são as situações em que o Papa dá aquela bênção? No Natal, na Páscoa e quando ele é eleito Papa, né? São 3 situações. Depois da eleição do Papa, no Natal e na Páscoa. E ele deu uma bênção extraordinária, né? O Urbi et Orbi. Inclusive, aquele dia foi o dia que começaram a diminuir os casos de Covid lá na Itália. Curiosamente. Curiosamente não, né? Providencialmente. Mas, aquela bênção ali, ela é uma bênção invocativa. Ela é uma bênção invocativa. Ela não é uma bênção constitutiva. Só que aquela bênção invocativa, o Papa, porque ele é, de certa forma, o guardião dos tesouros, dos méritos da igreja, né, dos méritos de Cristo, através da igreja, ele juntou àquela bênção a possibilidade de alcançar a indulgência plenária. Se você fizesse as orações prescritas, embora aquela bênção você escutou só pela internet, mas ele permitiu, ele autorizou, né, que a gente conseguisse, através daquela bênção, receber a indulgência plenária se seguíssemos, né, todas as determinações da igreja. Então, a bênção Urbi et Orbi é uma bênção invocativa. O Papa invoca a bênção de Deus sobre nós. Vocês estão entendendo? Entenderam a diferença de uma para outra? Deu para entender? Perfeito. O que mais? Perfeito. Então, essa água que a gente recebe, a bênção, né, assim, através de uma missa online, né, através da TV, ela é uma água benta, mas eu não posso usar ela para um sacramental. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Exatamente. Ela é uma água sobre a qual foi invocada a bênção de Deus. Como eu invoco a bênção de Deus sobre os alimentos que eu vou comer. Né? Mas eu não como arroz bento e carne benta. Né? Eu como arroz e carne sobre os quais eu invoquei a bênção de Deus. Pedi, Deus abençoa esse meu alimento aqui. Né? Da mesma forma, o padre pediu, Deus abençoe aquela água ali. Entendeu? Entendi. Mas não é uma bênção constitutiva, não vira água benta. Entendi. Perfeito. Rubinho, e nesse tempo de pandemia, assim, existe alguma orientação específica da igreja como um todo? Cara, existem muitas orientações específicas, muitas. Graças a Deus, a nossa igreja é misericordiosa. Como a gente não pode receber a indulgência plenária, por exemplo, porque para você receber uma indulgência plenária, você precisa estar em estado de graça, fazer a comunhão sacramental, que é receber o corpo de Cristo, né? E rezar pelas intenções do Papa, né? Então, você não consegue cumprir os critérios. Não consegue, porque todos, para receber indulgência plenária, precisam da comunhão sacramental. Então, o que foi que a igreja fez? Ela encontrou várias situações com as quais situações que ordinariamente não teriam esse valor todo, mas que a igreja cumulou aquelas situações, aqueles atos com o lucro da indulgência. Por exemplo, a missa virtual. O Papa disse, a missa virtual ela não tem valor sacramental. Mas se você acompanhar uma missa virtualmente, pela televisão, pelo rádio, pela internet, e você juntar, mas fora isso, você fizer rezar pelas intenções do Papa, rezar o Pai Nosso, Ave Maria e o Credo, com o desejo de comungar sacramentalmente, assim que for possível, você recebe a indulgência plenária. Entendeu? Então, perfeito. O Papa, o que ele fez foi isso. Se você fizer aquele ato com o desejo de comungar, assim que der, você recebe indulgência plenária. Ah, mas a gente precisa estar em estado de graça. Como é que a gente vai entrar em estado de graça sem a gente poder se confessar?
Aí não é novidade. Aí já é uma doutrina da igreja, já antiga. Qual é qual a doutrina? A contrição perfeita. Contrição perfeita é o já perdoa os pecados. Né? Isso aí não é o Papa Francisco que inventou, nem o Papa dizer, é uma coisa antiga da igreja, é a doutrina da igreja sempre. Se você está arrependido dos seus pecados, odeia aqueles pecados, não quer mais cometê-los, faz o propósito firme de não cometer mais aqueles pecados, e você se arrependeu não por medo da condenação, mas por amor a Deus, você está fazendo um ato de contrição perfeita. O ato de contrição perfeita, a contrição perfeita, ela perdoa imediatamente os nossos pecados. Ah, então depois eu não preciso mais me confessar? Não é bem assim. Porque dentro da contrição perfeita existe o desejo de se confessar. Então é claro que quando você tiver a oportunidade, você vai ter que se confessar. Você vai se confessar. Porque dentro do ato de contrição já está incluído o desejo de se confessar. Então o que é que você precisa? Quem não sabia dessa informação, preste atenção. O que é que você precisa para entrar em estado de graça? Hoje mesmo, se você quiser. Você precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender não por medo da condenação, mas por amor a Deus. Porque Deus é grande, é misericordioso e não é digno de ser ofendido. Porque você o ama, você se arrepende do que você fez de errado. Esse arrependimento, junto com o propósito de não pecar mais, como é que deve ser esse propósito? Ele precisa ter 3 coisas, basicamente. Você tem que se arrepender de todos os seus pecados mortais. De todos os pecados mortais, você tem que se arrepender. E o propósito de nunca mais cometê-los. A partir de agora, todos eles e nunca mais. Não vale aquele propósito assim, ó, eu nunca mais vou cometer esse pecado, a não ser que tal coisa aconteça. Não vale. Tem que ser assim, eu nunca mais vou cometer esse pecado. A partir de quando? A partir de agora. E qual pecado? Nenhum deles. Nunca mais vou cometer. Esse é o propósito. Se você se arrepender, se você fizer esse propósito com o desejo de se confessar assim que você puder, você está em estado de graça imediatamente. E aí você já pode lucrar a indulgência plenária. Pelas almas do purgatório, pelas pessoas que morreram de Covid, pelos seus parentes que já morreram, por você mesmo. Entendeu? E aí... Por exemplo, não inclui um que eu já me confessei sobre aquele pecado, né, Rubinho? Como assim? Depois daquela... Vamos dizer que há 6 meses eu me confessei aqueles pecados. E 6 meses depois eu vou fazer uma contrição perfeita. Eu preciso relembrar aqueles pecados. Não, os pecados que você cometeu desde a última confissão válida, né? Perfeito. É a última confissão válida. Você faz um ato de contrição de tudo para trás que você ainda não confessou e aí você está em estado de graça. Perfeito. Certo? E aí, claro que a indulgência plenária é basicamente o seguinte. Quando a gente peca, acontecem 2 coisas. Primeiro, você se aparta de Deus. Né? Como eu falei. Você perde, você morre para a vida da graça. O cordão que nos liga a Deus, ele é cortado ali. A graça santificante sai de nós. Quando a gente peca mortalmente. E quando a gente peca, além disso, acontece outra coisa. Então é o seguinte, o pecado faz um estrago na nossa alma. Não só na nossa alma, mas nas pessoas ao nosso redor. Por exemplo, quando eu roubo alguma coisa de alguém, aquilo ali, roubar é um pecado mortal. Então, a graça santificante sai de mim e, além disso, eu cometi um estrago. Qual? Eu vou começar a me viciar em roubar, isso é um estrago na minha alma, e, além disso, eu estou prejudicando uma pessoa que agora não vai ter mais o dinheiro dela. Né? Então, quando eu me confesso, o que é que acontece? Essa pena eterna, ela é perdoada. Qual é a pena eterna? É da ligação de Deus que saiu. Então, quando eu me confesso, a minha ligação com Deus é refeita, a graça santificante volta para mim. Mas a pena temporal, que é o estrago que o pecado faz na minha alma, ele continua. Então, eu continuo tendo que devolver o dinheiro da pessoa que eu roubei, eu continuo tendo que fazer penitência para me ordenar e não ficar mais viciado em roubar. Entendeu? Então, o que é que acontece? A indulgência plenária, aliás, quando eu morrer, se eu não tiver purgado o suficiente os meus pecados, quando eu morrer, eu vou para o purgatório terminar de purgá-los. Então, mas eu estou em estado de graça quando eu morri. Mesmo assim, você não vai para o inferno. Mas você vai para o purgatório até sua alma estar totalmente pura. Porque no céu não dá para você entrar impuro, com vício.
No céu só entra perfeito. Você entra no céu perfeito. Para você chegar nesse estado de perfeição a qual Deus te chama, você vai passar um tempo no purgatório purgando seus pecados. Aí o que é que a indulgência plenária faz? Ele perdoa essa pena temporal. E se você morrer em estado de graça, tendo ganho indulgência plenária, você vai direitinho para o céu. Entendeu? Por isso que eu posso ganhar indulgência plenária por uma pessoa que já morreu, que está no purgatório. E aí aquela pena que ela estava purgando já é perdoada e ela vai para o céu. Entendeu? Quando eu ofereço uma indulgência plenária por uma alma que está no purgatório, eu salvo aquela alma e ela vai para o céu. Entendeu? Perfeito. E aí eu posso Agora, oferecer. eu posso oferecer por uma outra pessoa, que entra na pergunta da live, você já respondeu, por outra Só pessoa uma pessoa viva. morta. Por pessoas vivas, não. Posso oferecer por pessoas mortas e posso oferecer por mim mesmo. Tá bom? Certo. E a pergunta da Suzana aí, quantas indulgências plenárias a pessoa pode receber? Uma por dia, exceto se tiver gravemente doente em risco de morte. Aí pode receber quantas forem possíveis. Certo. Mas normalmente uma indulgência plenária por dia. Certo. A indulgência plenária, se eu receber hoje, ela tem efeito sobre todos os meus pecados que eu fiz até hoje? Todas as suas penas temporais, elas são perdoadas. São apagadas na mesma hora. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Show de bola, minha. Lá no meu Instagram, eu fiz um post, só que já faz mais de um mês, aí tem que descer um pouquinho para encontrar. E depois eu vou compartilhar de novo. Mas explicando quais foram as indulgências plenárias que a igreja nos ajudou a receber nesse tempo. Que eu me lembro aqui de cabeça, você rezar um terço, você rezar a Via Crucis, né? Fazer a oração da Via Sacra, a meditação da Via Sacra, você participar de uma missa online. Eu acho que são basicamente esses. Tem mais um ou outro aí que você pode fazer e juntar os outros requisitos para poder ganhar a indulgência plenária. Você todo dia pode ganhar uma. Hoje você ganha por você, amanhã você ganha pelo seu pai, que já morreu, depois de amanhã pelo seu avô, e por aí vai. Aí, sobre uma pessoa que falou aqui, e as pessoas que estão... foi Suzana também. As pessoas que estão morrendo nesse tempo de pandemia não estão recebendo São dos Enfermos. Rapaz, aí a igreja fez uma cartada de mestre, viu? Para essas pessoas. Seguinte, foi mesmo, cara. Foi uma cartada de mestre. O que foi que o Papa fez? Presta atenção. Ele disse assim, ó. As pessoas que estão morrendo na pandemia, sem conseguir receber o viático, que é a última comunhão, sem conseguir se confessar e sem conseguir receber a unção dos enfermos, o que é que a igreja faz por elas? Olha aqui como é interessante. Basta que ela esteja disposto. O que é estar disposto? É estar contrito, né, na contrição perfeita. Com a contrição perfeita, a gente sabe que a gente já está em estado de graça, né? Se ela estiver disposta, devidamente disposta, e se durante a vida dela ela tiver rezado habitualmente qualquer oração, mas é uma pessoa que nunca era de grupo, nem de rezar terço, ela rezava só uma Ave Maria antes de dormir, já valeu. Rezava só um Pai Nosso antes de almoçar, já valeu também. Entendeu? Uma pessoa que rezava habitualmente qualquer oração e estiver devidamente disposto, a igreja concede no momento da morte a indulgência plenária. Ou seja, no momento da morte, não dá para a pessoa fazer mais nada de errado. A pessoa está disposta em estado de graça. E no momento da morte, indulgência plenária, a direitinho para o céu. Mas ela não rezou pelas intenções do Papa, não comungou, nem ficou com vontade de comungar, e nem rezou o credo, Pai Nosso, Ave Maria. E aí? Aí, a igreja... Não, presta atenção. Aí precisa. Só que a igreja supre os outros requisitos. Quem? Eu, tu, os outros que estão comungando, que estão rezando, entendeu? A igreja supre os outros requisitos. Interessante, né? Interessante demais. E eu tô vendo aqui um bocado de pergunta. Qual pergunta? Vamos lá. Quantas indulgências uma alma do purgatório... 5 minutos finais. Lá vai, valendo. Precisa para ir para o céu. Entendeu, Rubinho? Por exemplo, o meu De avô... novo. Quantas indulgências uma alma do purgatório? Indulgência plenária uma só. Indulgência plenária então, zero. Vou dar um exemplo. Meu avô, ele era maçom,
estava no purgatório, se eu rezar uma indulgência plenária... Se você ganhar, se ele estava no purgatório e você ganhar por ele uma indulgência plenária, ele vai para o céu. Perfeito. Que igreja misericordiosa. Deus, né? Outra pergunta. Outra pergunta. Já para finalizar. Uma pessoa, eu vi uma pergunta aqui, ó. Uma pessoa leiga pode, se não tiver ninguém perto e outra estiver morrendo, dar unção? Não, pode não. A unção de Deus é dada por um padre. O batismo pode. Porque o batismo, entenda, o batismo é o sacramento necessário para a salvação. Quer dizer que então quem não tiver sido batizado não vai para o céu de jeito nenhum. O batismo é necessário à salvação. Aí o que é que a igreja explica? Existem 3 tipos de batismo, certo? Existe o batismo da água, que é aquele que nós fomos batizados, é aquele que você pode jogar na cabeça do bebezinho, que está lá perto de morrer. Existe o batismo de sangue, que é uma pessoa que deu a vida por Jesus. Eu não era batizado, mas morreu defendendo a fé, a igreja que estava sendo vilipendiada, sei lá. Deu a vida pela fé, morreu, é o batismo de sangue. E tem um outro batismo, que é o batismo de desejo. Como que é o batismo de desejo? Rapaz, aquele índio que vivia lá na Amazônia, ele era um cara bom. Ele vivia sempre segundo a sua consciência. Ele era um cara que buscava a verdade. Mas ele não conheceu a Deus, ele não conheceu a igreja, ele não teve a oportunidade de ser batizado. Mas se ele tivesse conhecido a igreja, se alguém tivesse evangelizado ele, ele iria querer o batismo. Ele recebe o batismo de desejo. E aí, com o batismo de desejo, ele vai para o céu. Então, assim, tem outra frasezinha que às vezes gera muita dúvida para o pessoal, que é o seguinte: fora da igreja não há salvação. Né? Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. E aí? Quer dizer que quem não é da igreja católica não vai para o céu, não vai se salvar. A igreja, fora da igreja não há salvação. Só que Deus, ele introduz, através da sua misericórdia, ele introduz na igreja aquelas pessoas que viveram conforme esse exemplo que eu dei do índio. Entendeu? Mas aquele índio não era católico. Mas ali ele recebeu, no momento da morte dele, um batismo de desejo. E aí ele passou a fazer parte da igreja. E aí, meu amigo, dentro da igreja, show de bola. E o protestante, mesma coisa. E o espírita, e o maçom, e o aborígene da Austrália, e o budista. Se a pessoa viveu segundo a sua consciência, segundo a lei moral colocada por Deus dentro da consciência de cada um de nós, viveu buscando a verdade, mas não teve a oportunidade, não foi evangelizado, ou então não aderiu à fé por uma ignorância, que não teve culpa disso, então, se ele tiver vivido bem, ele, através do batismo de desejo, ele passa a fazer parte da igreja, e aí ele vai ser salvo. Porque fora da igreja não há salvação. Mas é a igreja que salva? Não. É Jesus Cristo que salva. Mas ele salva através da igreja católica. Entendeu? Perfeito, Rubinho. Acho que nosso tempo está encerrando, né, Rubinho? Eu queria também pedir a intercessão para aqueles que estão assistindo, né, pelo seu pai, que esteve um pouco mal. Pelo meu pai aí, está internado. E queria agradecer demais. Se tiverem mais alguma pergunta, dá tempo? Mais uma pergunta? Alguém mais? Só mais uma. Se tiver, só mais uma. Não teve mais nenhuma para cima, não? Deixa eu ver aqui. Um evangélico, se for batizado na igreja católica, pode receber a unção dos enfermos? Se ele foi batizado, mesmo que ele não tenha sido batizado na igreja católica, se ele tivesse sido batizado só na igreja evangélica dele, pode ser que o batismo dele seja válido, né? Pode ser que seja válido o batismo dele. Se o batismo dele for válido e ele desejar receber a unção dos enfermos, ele pode. Né? Ele pode se converter e pedir a unção dos enfermos. Ele já é batizado. Ele só não pode receber um sacramento se ele não for batizado. Por exemplo, não pode casar na igreja se não for batizado. Não pode ser crismado se não for batizado. Mas se ele já é batizado, se o batismo dele for válido, ele pode pedir o sacramento e receber. Mas ele precisa pedir, não o sacramento. E se ele não for batizado, no momento da morte, ele pode receber a unção dos enfermos? Ele pode pedir o batismo e pode receber a unção dos enfermos. O batismo qualquer um pode fazer. Mas a unção dos enfermos tem que ser o padre. Né? Perfeito. Pois, Rubinho, nosso muito agradecimento aqui de todo o PMN, né, na minha pessoa. Você está convidadíssimo para outras lives. Certo? Chamando, eu tô dentro.
Continue aí seu papel de evangelizar pelas redes sociais, é muito importante, né? A gente tenta usar aqui nosso perfil, mas todos que nos assistem, é motivo também para essa evangelização virtual, principalmente nesse tempo em que nossos centros estão fechados, né? Nossos centros de evangelização. Então, usemos cada vez mais as redes sociais para evangelizarmos e chegarmos àqueles que ainda não conhecem ou que têm a fé um pouco fraca, que possa ser fortalecido pela comunidade, pela evangelização de cada um. Então, aquele abraço. Deus te abençoe, Rubinho. Deus te abençoe. Valeu, tio Jonas. Um abração. Fica com Deus. Um abraço. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Deus abençoe vocês aí, viu, pessoal? Valeu, shalom. Valeu, um abraço. Shalom, um abraço. Valeu, Rubinho. Aquele abraço. Deus te abençoe. Shalom. Tchau. Pode sair aqui como é? Ah, tu vai sair aí.